Nos desertos de alta altitude, onde a terra parece tocar o céu e o mundo se estreita em um reino de gelo e pedra, surge uma questão inevitável. Como os animais conseguem sobreviver em uma paisagem tão implacável? As temperaturas podem cair até 40 degrees Celsius e os níveis de oxigênio são reduzidos em 40% comparado ao nível do mar. Este não é um lugar de abundância, mas de contrastes gritantes, onde a vida é ao mesmo tempo um milagre e uma luta constante. Apenas 10% das espécies do mundo são capazes de suportar tais extremos. As condições ambientais montanhosas estão entre as mais extremas da Terra. Frio, desolado e difícil de respirar. Com altitudes que atingem mais de 8.000 metros como no Himalaia, a sobrevivência torna-se uma batalha diária contra os elementos. À medida que a altitude aumenta, as temperaturas despencam e o ar das terras baixas se transforma em um vento cortante e gelado, geralmente caindo 6,5 degrees para cada um. 0 metros escalados. Nessas alturas geladas, o frio é um companheiro constante, infiltrando-se em cada fenda e desafiando a própria essência da vida. Animais como o iaque desenvolvem camadas espessas de pelo para suportar temperaturas que podem cair para 30 degrees. O próprio ar se torna mais rarefeito, deixando as criaturas com falta de oxigênio. A atmosfera parece reter suas propriedades vitais, onde os níveis de oxigênio podem cair para até 50% do que é encontrado no nível do mar, forçando os animais a desenvolver maiores capacidades pulmonares. O simples ato de respirar torna-se um desafio, e para muitos animais cada respiração é um testamento de sua resiliência. É um ambiente desprovido de conforto, onde paisagens áridas oferecem pouco em termos de abrigo ou vegetação de subsistência. Resta é escassa, e o que cresce é frequentemente atrofiado e resistente, exigindo que os animais adaptem suas dietas e comportamentos de forrageamento para sobreviver. A falta de oxigênio em grandes altitudes também significa que os animais tiveram que desenvolver adaptações fisiológicas únicas, como o aumento da contagem de glóbulos vermelhos, observado em condores andinos, permitindo-lhes voar em altitudes acima de 5,0 metros. Por exemplo, a pantera das neves, um predador fantasmagórico dessas alturas, tem uma grande cavidade nasal para aquecer o ar frio e um sistema de troca de oxigênio no sangue incrivelmente eficiente que lhe permite prosperar onde outros pereceriam, sendo capaz de sobreviver em altitudes de até 500 metros. A competição feroz e o clima imprevisível tornam a sobrevivência em ambientes montanhosos não apenas uma batalha contra o frio, mas também uns contra os outros. A escassez de recursos significa que cada criatura viva, do menor inseto ao maior predador, está em estado de competição feroz. As fontes de alimentos são limitadas e as distâncias entre elas são enormes, às vezes exigindo que os animais viajem até 30 quilômetros por dia em busca de sustento, como visto com o Himalaia. Isso força os animais a uma vida de movimento e vigilância constantes, pois buscam sustento em uma paisagem onde cada caloria conta. Aumentando o desafio, está a natureza imprevisível do clima nas montanhas. Num momento, o sol pode estar brilhando, lançando um calor enganoso sobre a paisagem, e no outro, uma tempestade chega, trazendo consigo granizo e ventos cortantes, com velocidades de ventos às vezes atingindo até 160 km/h, conforme registrado nos Andes. Essas mudanças repentinas no clima podem pegar até os mais experientes moradores das montanhas desprevenidos, levando a situações perigosas como avalanches que podem liberar até 300.000 toneladas de neve em uma única queda. Até mesmo a cabra montesa, com sua graça segura, pode se encontrar presa em uma saliência por uma nevasca repentina. Sua sobrevivência depende de sua capacidade de suportar a tempestade, onde as temperaturas podem cair 20 °C em uma hora. Não apenas grandes mamíferos, mas insetos, pássaros e até mesmo plantas se adaptaram de formas notáveis. O zangão alpino, por exemplo, evoluiu para voar em altitudes onde os níveis de oxigênio são tão baixos
que a maioria dos insetos teria dificuldade para sobreviver. Essas pequenas criaturas batem as asas mais rápido no ar rarefeito, gerando a elevação necessária para navegar pelas encostas íngremes em busca de néctar. Similarmente, a flora montanhosa desenvolveu folhas cerosas resistentes para reduzir a perda de água e suportar o frio, permitindo-lhes sobreviver neste clima severo, onde espécies mais delicadas murchariam, como o Edelweiss, que prospera em altitudes acima de 2.000 metros. Nesta paisagem dramática, a vida é uma dança delicada, uma série de adaptações e estratégias aprimoradas ao longo de milênios para sobreviver contra as probabilidades. Todas as espécies nesses ambientes de alta altitude desempenham um papel em um ecossistema complexo, onde a sobrevivência de um depende muitas vezes da sobrevivência de outro. Muitos predadores e presas, plantas e polinizadores, todos estão interconectados em uma teia de vida tão frágil quanto resiliente. Mudanças climáticas e seus impactos nas montanhas. Apesar das duras condições, esses animais não só conseguem sobreviver, mas prosperar em um dos ambientes mais desafiadores da Terra. Sua existência é uma prova da incrível adaptabilidade da vida, e suas histórias são uma ilustração vívida da implacável busca pela sobrevivência contra todas as probabilidades. À medida que o planeta aquece, os santuários frios das montanhas estão a mudar de formas que afetam profundamente as criaturas que os habitam, com as geleiras recuando a um ritmo alarmante, perdendo quase 1,2 trilhão de toneladas de gelo por ano globalmente. Durante séculos, os animais da montanha adaptaram-se ao estável clima gelado dessas altitudes elevadas, mas agora o aquecimento global está perturbando esse equilíbrio delicado. Com temperaturas médias globais aumentando em 1,1 desde os tempos pré-industriais, os ecossistemas montanhosos estão mudando significativamente. O aumento das temperaturas está causando o recuo das geleiras, a ascensão das linhas de neve e a mudança dos padrões sazonais imprevisivelmente. Nesta paisagem em mudança, animais como o icônico leopardo das neves e o esquivo pelo das montanhas têm seus habitats reduzidos. O alcance do leopardo das neves diminuiu 40% nos últimos anos. Essas espécies estão perfeitamente adaptadas ao frio, contando com a neve profunda e temperaturas congelantes para prosperar. À medida que a neve recua, o mesmo acontece com seu mundo. O leopardo das neves, antes camuflado por seu ambiente nevado, torna-se mais visível para presas e rivais, aumentando a dificuldade de caça. O pelo da montanha, que fica branco no inverno, enfrenta uma perigosa incompatibilidade com seu ambiente quando a neve está atrasada ou fina, deixando-o exposto a predadores. O aquecimento do clima também impacta a cadeia alimentar alpina. Plantas adaptadas a curtas estações de crescimento frescas estão agora florescendo mais cedo ou movendo-se para altitudes mais elevadas, onde as condições ainda são adequadas. Essa mudança na vegetação afeta todo o ecossistema, pois os herbívoros devem migrar mais longe e mais alto em busca de alimentos, e os predadores que dependem deles são forçados a seguir. Para muitos animais, o aumento das temperaturas significa um movimento ascendente, mas há um limite para o quão longe eles podem ir. Eventualmente, eles ficam sem montanha e, com ela, os recursos de que precisam para sobreviver. As mudanças climáticas não apenas aquecem o planeta, mas tornam os padrões climáticos mais imprevisíveis. Para os animais da montanha, a volatilidade pode ser tão perigosa quanto o próprio aumento da temperatura. Tempestades repentinas, geadas tardias ou calor inesperado podem perturbar os ritmos naturais que essas criaturas dependem para sobreviver. Por exemplo, os padrões de migração de pássaros que nidificam nas regiões montanhosas estão sendo desorganizados. Espécies que antes dependiam de sinais específicos de temperatura para cronometrar suas migrações, agora se veem chegando muito cedo ou muito tarde para coincidir com o pico de disponibilidade de alimentos. O pequeno pássaro que se reproduz em áreas montanhosas
descobre que os insetos dos quais se alimenta já não são abundantes quando mais precisa, levando a um declínio na reprodução. Espécies hibernantes como a marmota, que há muito tempo dormiam durante os rigorosos meses de inverno, estão acordando mais cedo com o aumento das temperaturas, mas com fontes de alimentos ainda escassas. A energia que gastam durante esse tempo pode levar à fome. Até mesmo os padrões climáticos que definem as estações estão se deslocando. As monções, que trazem chuvas que sustentam a vida nas regiões montanhosas, estão se tornando menos confiáveis. Em alguns anos, as chuvas chegam tarde ou não chegam, deixando os animais sem a água de que precisam durante períodos críticos de reprodução e alimentação. Quando as chuvas chegam muito intensamente ou muito cedo, podem causar deslizamentos de terra e inundações que devastam habitats e levam embora o solo frágil de que as plantas alpinas precisam para sobreviver. À medida que os impactos das mudanças climáticas se intensificam, os animais das montanhas são forçados a se adaptar ou enfrentar a extinção. A adaptação não é uma tarefa simples nesses ambientes onde a margem de sobrevivência já é extremamente fina. A evolução que ajustou essas espécies aos seus habitats estáveis agora luta para acompanhar as rápidas mudanças infligidas pelo aquecimento global. No meio desses desafios, também há resiliência. Algumas espécies estão encontrando maneiras de lidar com a mudança, alterando seus comportamentos e até mesmo sua fisiologia para melhor se adequar às novas condições. O pássaro, que muda sua plumagem com as estações, está começando a mudar mais cedo em resposta ao aquecimento das temperaturas. Algumas populações de cabras montesas estão ajustando seus hábitos de pastagem, mudando seus intervalos para encontrar ambientes mais adequados. A interconexão da vida nesses ecossistemas de alta altitude significa que mudanças em uma espécie repercutem por toda a comunidade. A sobrevivência de um muitas vezes depende da sobrevivência de muitos, criando um equilíbrio delicado que agora está sendo testado como nunca antes. À medida que as plantas mudam e os predadores mudam seus alcances e comportamentos, as montanhas se tornam uma paisagem dinâmica, um lugar onde a adaptação é constante e a sobrevivência é incerta. Nos reinos de alta altitude, onde os ossos da terra se projetam em direção aos céus, a vida é uma batalha constante contra os elementos do terreno e o espectro sempre presente da fome. Aqui no duro abraço das montanhas, os desafios que os animais enfrentam são tão imponentes quanto os picos. A luta pela sobrevivência no inverno montanhoso. Para aqueles que chamam essas alturas de lar, a sobrevivência não é meramente uma questão de resistência, é uma rotina diária implacável. A primeira mudança nas montanhas é muitas vezes o inverno, quando a neve começa a recuar, revelando o solo rochoso e árido abaixo. Para os gansos marinhos, que dependem de um tempo sazonal preciso para sua migração, a chegada antecipada da primavera pode significar desastre. Essas aves se adaptaram ao frio e estão prontas para a progressão previsível das estações. A chegada antecipada da primavera pode levá-los a retornar aos locais de nidificação que ainda estão enterrados sob a neve ou desprovidos da vegetação de que precisam para sustentar seus jovens. À medida que o aquecimento global acelera, essas mudanças tornam-se mais comuns, forçando os gansos marinhos a ajustar seus padrões migratórios ou correr o risco de perder seus descendentes para a fome. A imprevisibilidade da chegada da primavera desafia sua sobrevivência, pois eles devem navegar pelas condições de mudança, mas ainda aderindo aos ritmos antigos que governaram suas migrações por milênios. No alto das montanhas cobertas de neve da Ásia Central, o leopardo das neves, um predador fantasmagórico dos picos, percorre seu território em busca de caça. Esses caçadores solitários, perfeitamente adaptados ao ar rarefeito e ao terreno rochoso, enfrentam uma busca cada vez mais desesperada por comida. À medida que o clima aquece e suas presas migram para áreas mais altas ou diferentes, os leopardos das neves são forçados a percorrer distâncias maiores em paisagens perigosas, queimando energia preciosa. O habitat em declínio não apenas
torna a caça mais difícil, mas também coloca os leopardos das neves em conflitos mais frequentes com os humanos, pois às vezes se alimentam de gado quando a caça selvagem é escassa. Esta luta sublinha o frágil equilíbrio que os leopardos das neves devem manter, constantemente calculando os riscos de uma caçada que poderia levá-los através de penhascos perigosos ou para o interior do território humano. Nas terras altas da Etiópia, outra batalha pela sobrevivência se desenrola entre os macacos gelada, que vivem em altitudes até 500 metros, mais altas do que qualquer outro primata. Esses primatas únicos, frequentemente chamados de babuínos de coração sangrento devido à mancha vermelha brilhante em seus peitos, vivem nos planaltos gramados que se erguem acima das árvores. Aqui a vida é uma competição feroz por recursos e domínio dentro do grupo. Os macacos gelada são comedores de grama, passando horas todos os dias procurando as plantas mais resistentes que crescem em seu ambiente acidentado, às vezes consumindo até 60% de seu peso corporal em grama a cada dia para atender às suas necessidades energéticas. Mas, à medida que as mudanças climáticas alteram a disponibilidade de suas fontes de alimentos, esses primatas enfrentam desafios crescentes. Os machos, em particular, envolvem-se em batalhas brutais pelo controle dos bandos, sabendo que o domínio pode significar a diferença entre transmitir seus genes ou ser relegado à periferia do grupo. A luta constante por comida e poder deixa pouca margem para erros nesses altos planaltos, varridos pelo vento. Entre os picos escarpados da América do Norte, a cabra montesa é um emblema da sobrevivência alpina. Desce de seus poleiros elevados para procurar algo tão essencial quanto a própria vida: minerais. Ambientes de alta altitude, muitas vezes, carecem de sal e outros minerais cruciais para a saúde das cabras, forçando-as a aventurar-se nos vales, onde tais recursos podem ser encontrados, às vezes viajando mais de 20 quilômetros em uma única viagem. Essas jornadas são repletas de perigos. À medida que se movem da relativa segurança dos penhascos para o terreno aberto dos vales, as cabras montesas tornam-se mais vulneráveis a predadores como lobos e ursos. A necessidade de equilibrar suas necessidades alimentares com os riscos de predação é uma dança delicada que esses animais devem realizar regularmente para sobreviver. Enquanto descer para encontrar minerais é arriscado, ficar nas montanhas durante fortes nevascas apresenta seu próprio conjunto de perigos. Quando a neve se acumula, pode enterrar a vegetação da qual as cabras montesas dependem para obter comida, forçando-as a cavar em montes profundos para encontrar sustento. Esse esforço consome energia preciosa, enfraquecendo as cabras assim como elas se tornam mais expostas a predadores. A forte queda de neve também cria oportunidades para predadores, que podem rastrear as cabras enfraquecidas com mais facilidade através da neve. Os pumas das neves e os lobos, em particular, exploram essas condições, transformando a neve profunda em áreas de caça onde as probabilidades estão a seu favor. Para a cabra montesa, a sobrevivência durante os meses de inverno depende de sua capacidade de navegar por essas condições traiçoeiras, conservando energia e evitando os olhares atentos dos predadores. À medida que o inverno desce sobre os picos mais altos do mundo, as montanhas se transformam em um reino de gelo e neve, onde a sobrevivência se torna uma luta implacável contra os elementos. Com temperaturas frequentemente caindo para menos de 20 graus Celsius, para os animais que chamam essas paisagens de lar, o inverno não é apenas uma estação, mas uma série de desafios que testam sua resiliência ao máximo. Nas alturas remotas das cadeias de montanhas, as tempestades de inverno chegam com uma ferocidade inigualável nas terras baixas. Os céus antes claros são rapidamente consumidos por nuvens rodopiantes e a temperatura cai drasticamente enquanto ventos fortes carregam camadas de neve através da paisagem, criando sensações térmicas que podem atingir 40 degrees Celsius ou menos. Para os animais nessas regiões, essas tempestades representam desafios imediatos e fatais. Tempestades extremas de inverno podem enterrar a terra sob profundos cobertores de neve, tornando difícil
se não impossível, que os animais encontrem alimento. Para espécies como a cabra montesa, cuja sobrevivência depende da procura de vegetação esparsa escondida sob a neve, essas tempestades podem significar dias ou até mesmo semanas de fome. O frio implacável esgota suas forças e a neve implacável cria uma barreira entre eles e o sustento de que necessitam para sobreviver. Diante dessas tempestades, muitos animais precisam procurar abrigo, frequentemente recuando para cavernas, fendas ou florestas densas, onde o vento não pode alcançá-los. Mas mesmo aqui, eles não estão inteiramente seguros. A exposição prolongada ao frio pode levar à hipotermia, e a falta de alimentos pode enfraquecê-los, tornando-os mais vulneráveis a predadores quando a tempestade passa. Para criaturas menores, como o pássaro, o perigo não vem apenas da tempestade em si, mas das consequências após uma tempestade. A neve muitas vezes endurece, criando uma crosta que torna difícil cavar para encontrar comida. Essas aves, adaptadas para se misturarem ao ambiente nevado, podem se encontrar lutando para encontrar comida suficiente para sustentar seus níveis de energia no amargo frio. À medida que o inverno aprofunda, as montanhas acumulam grandes quantidades de neve, muitas vezes criando um manto bonito, mas mortal sobre os picos e vales. Mas com a crescente imprevisibilidade dos padrões climáticos, essas massas de neve podem se tornar instáveis, levando a avalanches, uma das forças mais destrutivas em ambientes montanhosos, capazes de se mover em velocidades de até 300 km/h e liberando a energia equivalente a um pequeno terremoto. Deixe seus comentários abaixo do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para assistir a outros vídeos interessantes.